Gente, enquanto nós já ultrapassamos 300 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Nós continuamos falando sobre Crônicas de um Mundo Louco, do desembargador Pedro Vales Fio Rosa, o conhecido Fio Rosa, desembargador do Tribunal de Justiça. Esse livro eu ganhei quando eu estava fazendo tratamento de câncer lá no Hospital Santa Rita. Esse livro ficava ali à disposição para quem quisesse. Eu, como não sou bobo, peguei logo esse livro. Hoje eu já fiz um vídeo falando sobre a questão dos tribunais de exceção, do Tribunal de Exceção que houve no Brasil. Mas hoje vou falar sobre algo, e eu trouxe o Código de Processo Penal, aqui tem o Código de Processo Penal, o Código Penal e parte da Constituição. É um misto de várias leis. Eu trouxe aqui o Diretrizes para uma Polícia Cidadã. Esse livro é da Raquel Doge, aquela que foi chefe da PGR. Antes dela ser chefe da PGR, ela escreveu esse livro aqui, ó. O mestrado dela foi baseado em direitos humanos, e ela era subprocuradora da PGR, do Ministério Público, Ministério Geral, Procuradoria Geral do Ministério Público, e ela a tese dela era sobre direitos humanos, e ela escreveu como o cidadão deve se comportar diante de um policial. Porque antigamente nós éramos indivíduos. E tem gente aí hoje ainda, um mau profissional, que quando aborda a gente fala: ô indivíduo. Só que com a Constituição de 1988, que é a nossa pirâmide de Kelsen, nós passamos a ser cidadãos. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Apesar de termos brechas que permitem a ilegalidade, o Superior Tribunal Federal, Supremo Federal, ele tem a missão de proteger a lei, de proteger a Constituição. Eu tenho aqui também, que eu vou citar, a Bíblia Sagrada, minha Bíblia, que eu já li 5 vezes, tem uma ali em espanhol, e vou fazer uma citação bíblica aqui com relação às leis que eu vou falar. O que são as leis de Mordália? Leis de Mordália. Acontece que o processo, a teoria geral do processo, o processo em si, não o Código Penal em si, mas o Código de Processo Penal, na história, ele foi evoluindo. O direito, ele é antigo. Quando você diz assim, mas nos países ditatoriais
não existe direitos humanos? Existe direitos humanos. Só que eles não obedecem. Na ditadura tinha direitos humanos? Tinha direitos humanos. Que os direitos humanos é anterior à Constituição de 88, que denominou os direitos humanos como Lei dos Direitos Fundamentais, que é a terceira geração do direito ou terceira dimensão do direito. Mas nós já estamos na quarta e na quinta geração do direito, com o evento das redes sociais. Hoje existem crimes virtuais também. Existem os hackers e existe racismo, tudo pela rede social. Muitas vezes a gente entra aqui e o camarada nem sabe, né? Nem conhece a gente, aí chama a gente de careca, xinga a gente, né? Quando o cara começa com isso, eu já vejo que ele é um ideológico. Ele não é um cara inteligente. Porque o cara que não é inteligente é como aquela foto, né? Eu vou mostrar essa foto aqui qualquer hora, do cara batendo continência para a caixa de cloroquina. Entendeu, gente? Por quê? O presidente da República apareceu com a caixa de cloroquina na mão. Aí o cara batendo continência para cloroquina. É uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco quando o cara bate continência para a caixa de cloroquina. Houve também uma coisa no mundo, né, que tentaram implantar um governo de exceção, o tal dos autos proclamados. Lembra de Jeanine, que se autoproclamou presidente da Bolívia, expulsando o Evo Morales para o México? Lembra do Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela, sendo recebido em outros países como rei, como presidente da República? Presidente da República, minha filha está cantando aqui, atrapalha um pouco a minha dicção. Então, mas tá bom, tá louvando, né? Tá bom. Então o que acontece? Gente, eu até me autoproclamei, né? Teve um ator também que se autoproclamou presidente do Brasil. Quer dizer, a democracia representativa e participativa nada vale quando se cria um tribunal de exceção. O cara se autoproclama presidente dos Estados Unidos, e aí vai. Se autoproclama presidente do Brasil, e aí vai. Quer dizer, não há nenhuma eleição. Só que esses dois que eu citei se deram mal. Se deram mal. Guaidó sumiu no mapa, foi recebido no mundo todo com o status de presidente da Venezuela, depois sumiu. E a Janine agora pegaram ela dentro de uma cama box. Foi condenado a 4 meses em regime preventivo. Por quê? Porque não existe esse negócio de presidente interino. Presidente interino, governador interino que eu estou dizendo em tomar o poder, não estou dizendo quando um fica doente e o outro assume, não, aí está na lei. Estou dizendo da questão da forçar de barra para tirar um presidente na marra, sem o impeachment. Nós precisamos do impeachment, como houve do Collor, como houve da Dilma, né? Isso é um processo legal, como eu gostaria que houvesse do Bolsonaro, mas tem que ter 68 pedidos, e os deputados
o Centrão está segurando. Mas agora 1.500 empresários estão pedindo e a coisa está apertando para o lado dele. Mas antigamente nós tivemos uma evolução do processo penal, do processo, né, em si, o processo penal que se destacava mais. E a Mordalha era uma lei que dizia o seguinte: se você foi condenado, é porque você cometeu algum erro para os deuses. Você fez alguma coisa contra os deuses. Contra os deuses. E aí, os deuses é que vão te julgar. Olha só, gente. Pode ir processo penal, onde eram os deuses que decidiam o final do camarada. Então, gente, o que acontece? O que acontecia? Eles pegavam, por exemplo, na lei da Mordalha, eles pegavam uma pessoa, eu vou repetir, eles pegavam uma pessoa e jogavam ela de cima de uma montanha. De cima de uma montanha. Então, de cima de uma montanha, e aí, o que acontecia? Daniela, eu estou na live aqui. Faz silêncio aí, que eu estou na live. Então, o que acontece, gente? A Mordalha, eles pegavam uma pessoa e jogavam no mar, por exemplo. Se ele sobrevivesse, ele era inocente. Se ele morresse, é porque ele era culpado. Jogava a pessoa assim na montanha. Se ele morresse, ele era inocente. Se ele morresse, ele era inocente. Se ele lá do grupo político, eles estão entrando direto, eles acabam atrapalhando aqui a minha influência. Fora aqui, que aqui é cachorro latindo, filho falando, é mulher cantando, aqui de vez em quando som de carro, de vez em quando existe alguma coisa, algum barulho, né, estranho nos meus vídeos, nas minhas lives. Então, gente, eles jogavam a pessoa no rio, se sobrevivesse, era inocente. Então, gente, a Mordalha, eu acho que talvez houvesse alguma vez com alguma coisa, algum significado com a atual lei da mordaça, né? Quando querem calar as pessoas, porque era um processo penal totalmente injusto. Então, gente, fazendo parte desse processo, havia o direito público e o direito privado. Direito, em latim. Direito público e direito privado. Direito público e direito privado. É aí que nós vamos na Bíblia. O livro de Isaías fala que Jesus ele passou por isso. Porque ele foi levado perante o Sinédrio, que era um direito, era um tribunal
um tribunal que era do seu povo hebraico. Só que eles não queriam levar essa culpa de ter condenado Jesus. Então eles jogaram Jesus para um tribunal público, que é o direito público. É o direito público. Então, o que é o direito público? Disseram, você atingiu o Estado romano. Primeiro ele teria atingido o Sinédrio, que é o Estado judeu. E agora ele teria atingido o Estado romano. Então passou primeiro pelo Sinédrio e depois foi levado a Pilatos, que representava o Estado romano. E Jesus poderia ter feito, como a nossa pirâmide Kelsen, ela segue o modelo romano, havia no modelo de julgamento romano, havia um tribunal, havia um recurso de apelação. Tanto que Paulo apelou a César, mas Jesus não apelou, porque ninguém poderia livrar Jesus. Nem Pilatos, nem Pedro com a sua espada, e nem ninguém, nem o povo, ninguém, porque Jesus teria que passar. Mas ele passou por um tribunal assim. Foi levado perante o Sinédrio, direito privado, e foi levado perante o Estado, direito público. Direito público. É um tribunal do Estado. Hoje nós temos isso no nosso Estado atual, método contemporâneo, bem assim, através de um decreto federal, Lei 9.307, a lei de mediação, que seria privado. Mas quando vai para um tribunal mesmo, um juiz mesmo, do Estado, estatal, é um direito público. Tá? Só para vocês entenderem. Então, outros personagens bíblicos que passaram por isso, nós podemos dizer, vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram julgar segundo a mordália. Pecaram contra Deus. Quem era o Deus para eles? Nabucodonosor. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eles sobreviveram. Então, quando eles sobreviveram, Sadraque, Mesaque e Abednego fez um decreto que todos deveriam adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles eram inocentes. Se tivessem sido queimados, seriam culpados. Tá? Então, esse é o estilo de mordália. Outro que passou por isso foi João. João, no ano 60, que assumiu a igreja, foi bispo, como bispo da igreja de Éfeso, ele foi jogado num tacho de óleo fervendo e sobreviveu. E foi jogado na ilha de Pátmos e sobreviveu. Então, depois ninguém mexeu mais com João. João morreu velho. Ele retornou e morreu de morte natural. Por quê? Porque João, ele era, segundo o pensamento deles, o Código de Processo Penal deles, quem escapou da morte 2 vezes era inocente. Sendo que todos eram inocentes. Então era um tribunal de exceção. Era um tribunal que seguia costumes, né? Envolvia Deus no processo, que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Se você morrer, vão jogar você de cima da pedra. Se você morrer, cair lá embaixo e se quebrar todo, é porque você pecou contra Deus. Se você viver, é porque você não pecou contra Deus. Mas muitos morreram e não tinham pecado contra Deus.
o inocentes. Porque o princípio não era o princípio certo. Mas hoje nós temos, Código de Processo Penal, a nossa pirâmide de Kelsen, né? Nós temos, Diretrizes para uma Política Cidadã, de Raquel Dodge. Nós temos Crônicas de um Mundo Louco, de um desembargador, Fel Rosa, do Tribunal de Justiça. E temos várias leis que nos garante que nós somos cidadãos, não somos mais indivíduos. Dado que o indivíduo era criança, a criação, né? Criança, quando no tempo antigo não se sabia o sexo da criança, se era homem ou se era mulher, então dizia, você tem uma criatura, uma criança dentro de você, uma criatura, uma criança, uma criação, um indivíduo dentro de você. Ele não é ainda um cidadão, ele é um indivíduo. Quando nascia, se tornava um cidadão da polis. Mas nos nossos dias, a pessoa chega para o outro, é negro, né? O cara é negro, mora na favela, aí chega para ele, ô indivíduo, não sabe que muitas vezes está conversando com um estudante de direito, ou um estudante de pedagogia, ou um estudante de filosofia, ou um médico, mora na favela, mas está frequentando as aulas. Ó indivíduo, levanta as mãos. Cidadão, por favor. Cidadão, por favor. Mostre seu documento. Cidadão, segundo a nossa Constituição de 1988, nós somos cidadãos do Estado da República Federativa do Brasil. República Federativa Democrática do Brasil. É ainda democrática. Não é uma república só. Não é uma coisa pública. É uma coisa do povo. O Estado pertence ao povo e não ao Estado. Porque o povo elege os seus representantes de uma maneira representativa. Vota neles durante 4 anos para que eles façam a vontade do povo. E o judiciário? Sim, o judiciário são gente que foi concursado, sim, passou para juiz e tal, mas também foram indicados por políticos. Então é uma certa representação. Embora eles têm um sentido assim pétreo. Vão ficar lá até para toda a vida. Superior Tribunal de Justiça, tá? O juiz comum pode ir para a reserva, se cometer crime. Então, gente, entenderam? Entenderam o que eu disse? Me procurem lá no Visão Geral, hashtag Bispo Ronaldo Fontes, ou no Telegram. No Telegram tem um canal, Bispo Ronaldo Fontes. E eu tenho meus grupos de WhatsApp, né? Que eu falo de política, e eu tenho um grupo onde eu só oro. Eu só oro e ali eu não deixo ninguém falar de política. Porque nós estamos enfrentando um gigante muito grande com relação à pandemia. E nós precisamos orar muito. Deus abençoe a todos. Eu volto se Deus permitir.